Fala galera, continuando aqui com o assunto gases perfeito. Agora eu vou falar um pouquinho de equação geral dos gases. Quando determinada massa de gás perfeito, ou seja, quando a massa ela é constante, certo? Sobre uma transformação em que as três variáveis, pressão, volume, temperatura absoluta, se modifica, podemos usar a lei geral dos gases. Né? Nós estudamos inicialmente o que? A equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron diz o seguinte, que P vezes V é igual a N vezes o R vezes o T. Quando essas duas variáveis aqui, no caso, não é nem variáveis, né? Quando essas duas grandezas, no caso, número de mols e a constante não varia, né? A constante você sabe que não varia já. Agora, quando o número de mols não varia, ou seja, quando a massa do gás não varia, então nós podemos dizer o seguinte, ó, que isso daqui tudo se trata de uma constante, ó, uma constante. Então, se isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é uma constante, então podemos aqui isolar ela sozinho, deixar todinho. O T está multiplicando para se dividir. Então, P vezes V sobre T é igual a uma constante, certo? Ou seja, um valor que não muda. Daí nós temos a duas situações. Quando eu tenho uma massa de gás constante, onde ela sofre uma transformação, uma variação, nós temos o seguinte, que a pressão inicial vezes o volume inicial, ou seja, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Por quê? Porque nós temos uma constância aqui, certo? Não vai variar. O que é que vai variar? Pode a pressão variar, mas o que acontece? O volume compensa. Pode a temperatura variar, mas a pressão compensa. Então, significa que essa relação aqui de P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, nós chamamos de o quê? De equação geral dos gases, porque ela relaciona justamente as três variáveis do gás, tá ok? Nós temos aqui a representação, né? Nessa situação do recipiente aqui, ó, nós temos uma pressão inicial 1, volume inicial 1 e temperatura inicial 1. Aí, quando eu mudo, né, no caso foi o que eu fiz aqui, ó, aumentei o volume. Né? Quando eu aumentei o volume, a pressão, né, ela diminuiu, né, e a temperatura, acredito também que pode ter diminuído, vai depender da situação, vai depender do gás, vai depender do que eu estou trabalhando, certo? Mas o que é que não variou aqui? A massa do gás, certo? A massa não variou, então ela é uma constante. Então, com isso, nós temos a equação geral dos gases. Agora um exemplozinho, olha. Primeiro exemplozinho. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Logo, se ele é fechado, não há variação ali de massa, ok? Não há variação do gás ali, a massa do gás, o número de mols, tá bom? Então, vou utilizar o que? A equação geral dos gases. Em um estado A, ou seja, um estado inicial A, PA, ou seja, a pressão A é igual a 2 atm, certo? VA, ou seja, volume de ar é igual a 0,9 litros. E TA, que é a temperatura em ar, é 27, ó, gente, ó, 27 graus Celsius. Eu trabalho com graus Celsius quando eu estou estudando os gases perfeitos? Não, só trabalho com Kelvin. Então, é só somar com 273, eu tenho o quê? Que 27 graus Celsius é a mesma coisa de 300 Kelvin. Bom? Então, aqui a temperatura em ar é 300 Kelvin. Por que é 300 Kelvin? Porque 300 Kelvin é equivalente a 27 graus Celsius. Tá bom? Aí lá vai, nós temos um outro estado, um estado B, ou seja, o segundo estado, o estado final, né? Onde em outro estado B, a temperatura, no caso, a temperatura TB é igual a 127 graus Celsius. Então, gente, ó, se a temperatura é 127 graus Celsius, significa o quê, gente? Ó, isso aqui está em graus Celsius, eu tenho que transformar para Kelvin. É só somar com 273. Quando eu somo 127 com 273, isso aqui é equivalente a 400 Kelvin. Logo, a temperatura B, ou seja, a temperatura final é 400 Kelvin. A pressão PB, né, é equivalente a 1,5
atm, tá bom? E nessas condições eu quero saber qual é o valor do volume VB. Tá bom? Aí você vai utilizar a equação geral dos gases, que é P1 vezes V1 é igual, sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tá bom? A pivete, tá bom? Essa formulazinha aqui do pivete. Lá vai. Pressão inicial é 2. Volume inicial é 0,9. Sobre temperatura inicial é 300. Igual. Pressão 2, quanto é? É 1,5. Vezes volume 2, tu não sabe, eu quero descobrir, então eu vou dizer que é X. Sobre T2 é quanto? 400. Aí lá vai. Gente, ó, esses dois zeros eu posso matar aqui, ó, com esses dois zeros daqui. Porque quando eu levar o 3 lá pra... Aqui tá dividindo, se eu para levar para cá multiplicando, eu vou cancelar, certo? X0. Então não preciso se preocupar com ele não, vou cortar logo X2 daqui. Então vai ficar como, ó? 2 vezes 0,9, isso aqui equivale, gente, ó, equivale a 1,8 sobre 3, que é igual a 1,5 vezes x, 1,5x sobre 4. Se eu tenho uma igualdade de razão, gente, a igualdade de razão isso aqui significa que se trata de uma proporção. E a lei fundamental da proporção é o seguinte: quando eu multiplico os meios pelos extremos, ou seja, quando eu multiplico em x, dá valores iguais. Ou seja, 3 vezes 1,5x, isso aqui é equivalente a 4,5x, que é igual a 1,8 vezes o 4, gente, ó, calculadorazinha nela, né? 1,8 vezes o 4, isso aqui é equivalente a 7,2. Então, x é igual a 7,2 dividido por 4,5. 7,2, gente, ó, 7,2 dividido por 4,5, isso é equivalente, certo, a 1,6. 1,6. No caso, eu estou trabalhando com volume, né, vai ser litros. Ok? 1,6 litros. Ó. Então, x, então, VB, né, que é o valor de x, é 1,6 litros. Tá bom? Então, guarda aí. Próximo exemplo. Um recipiente, certo? Provido de êmbolo contém um gás ideal. De tal forma que o volume inicial... Essa questão aqui está dada. Ó. Volume inicial é 2 litros. Pressão inicial é 3,495 atm. Temperatura é igual a 233. Olha, Kelvin. Preciso transformar alguma coisa aqui? Não, então já está na minha unidade de medida que eu utilizo já. O êmbolo é comprimido, reduzindo o volume em 40%. Certo? Então, reduzir o volume a 40%. Certo? Reduzir o volume a 40%. Ou seja, agora só ficou com quanto? Com 60% do volume inicial. Eu quero saber o quê? Quanto devemos aquecer esse gás para que a pressão torne-se igual a 7,825 atm. Então, vamos comigo aqui. Gente. Primeiro de tudo, P1, V1, T1. Vou colocar aqui. Quanto é a pressão inicial? Lá vai, é 3,495 atm. Quanto é o volume inicial? É 2 litros. Quanto é a temperatura? 233 Kelvin. Já está em Kelvin, então não precisa transformar. E agora, gente, ó, eu preciso agora ó, P2, TV2 e T2. É isso? Lá vai. A pressão 2, aqui está dizendo aqui, ó, torne a pressão equivalente a 7,825. 7,825 atm. Volume 2, ele vai ser, olha, o êmbolo é comprimido e reduz o volume em 40%.
Se ele reduziu o volume em 40%, significa o quê? Que ele só ficou com quanto? Com 60%. 60% do total. E quanto é 60%? Ó, 60% de 2, né? Que é o volume total, era 2 inicialmente. Então, isso aqui, gente, é simplesmente eu pego o 60%, no caso, eu multiplico 60 vezes 2, né? É igual a 120 e divide por 100. Isso daqui é equivalente a 1,2 litros. Isso aqui é o volume 2. E a temperatura 2 eu não sei. X. Bom? É um detalhe, ó. Dê a resposta em graus Celsius. Nós vamos encontrar em Kelvin. Mas vou transformar em Celsius, porque eu quero na questão tá pedindo em Celsius. Tá bom? Então vamos lá comigo, ó. P1, né? Vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. P1 é 3,495 vezes V1 é 2 sobre temperatura 1, 233. Isso aqui é igual. P2, 7,825 vezes V2 é equivalente a 60% do volume inicial, que era 2, né? Que então ficou quanto? 1,2 sobre a temperatura 2 que eu quero descobrir, X. Tá bom? Aí lá vai, gente, comigo aqui. Calculadora. Complicado. 3,495 vezes o 2. Isso daqui, gente, ó, é equivalente a 6,99 dividido por 233, igual a outra, 7,825 vezes 1,2. Isso daqui, gente, ó, é equivalente a 9,39 sobre x. Isso aqui é a igualdade de razão. Quando eu multiplico o meio pelos extremos, tem que ser igual. Então, gente, ó, falei bem aquele ladinho aqui em cima, ó. X vezes 6,99, então é 6,99x igual a, aqui, gente, ó, 9,39 vezes quanto? 233. Isso daqui, gente, ó, é equivalente, isso aqui é igual a 2.187,87. Aí o x, gente, ó, é igual a 2.187,87 dividido por 6,99. Quando eu divido, olha, por 6,99, esse valor, o x, tá bom? O x vai ser igual a 313 Kelvin, tá bom? Kelvin. 313 Kelvin. Mas na questão pedem que em Celsius. Para transformar de Kelvin para Celsius, aliás, de Celsius para Kelvin, eu somo com 273. Para fazer o processo inverso, eu vou dividir, aliás, subtrair, né? Então, eu vou subtrair 303 menos 273, né? Quando eu subtraio isso daqui, gente, ó, menos 273 é equivalente a 40 graus Celsius. Tá aqui a minha resposta. Bom, espero que tenha ficado entendido aí. Até o próximo conteúdo. Valeu!